Pronto, acho que agora tá. Tudo bem? Tudo bem. Não Tá. estou te vendo, mas está tudo Ah, bem. então, Hoje então sou vamos eu, com... tá tudo bem. então tá bom. Louco, hein? Vamos começar? Vamos? Deixa eu ver aqui essa câmera. Não, realmente. Não, Vamos, então deixa. né? Deixa do jeito que tá. O importante é a gente passar o recado, né? Hoje nós É, mas vamos. realmente, seu som, para mim, tá um pouquinho baixo. É, É, e eu coloquei no máximo já aqui, ó. tem hora que você está mais perto, fala bem, tem hora que não. Nessa altura. Então, dá boa Melhor. noite para a turma. Boa noite pro povo, né? É, Boa noite para quem está entrando agora. Deixa eu me organizar. Tá melhor o som? tá. Coloquei mais pertinho. Vai dar certo. Tá dando tudo certo. E aí, o que nós vamos conversar hoje? O que nós vamos deixar de dica? Eu não tinha pensado em nada, não, mas quando eu vim aqui para o escritório, Ah, eu pensei uma coisa que é interessante. Falar um pouco sobre paz. Eu vejo, paz, parece que o mundo está um pouco conturbado, né? sim. E aí eu lembro eu sempre, todo lugar que eu ia, todo lugar que eu frequentei, todos os instrutores, todos os meus professores, eu sempre questionei essa coisa de paz. Uhum, Que eu sempre, às vezes, o que você mais almeja na vida? Eu sempre falei que era paz. sim. E eu via que eu não tinha paz. Por mais que eu quisesse, por mais que eu fizesse as minhas preces, as minhas orações, as minhas meditações para a paz, Sim. eu não tinha paz. E aí, o que você acha disso? Como que o senhor explica isso? Como é que é? Como que se explica isso? É, Eu eu mandei para você, pode responder? para você responder. Tá, vou responder na minha visão, né? Eu acredito que assim, ó, na verdade, o senhor focava naquilo que tirava a paz do senhor. Então, o senhor pensava em ter paz, mas pensava naquilo que tirava a sua paz. E quando a gente foca em uma coisa, aquilo expande. Então, as situações difíceis, problemas, as coisas, os desafios da vida. Então, a gente busca paz. É muito interessante, assim, esse tema, porque a gente escuta na televisão, aí o mundo inteiro buscando paz, buscando paz, buscando paz, mas busca paz querendo terminar com a guerra. Então, foca na guerra e não na paz de verdade. Então, eu acredito que é isso. Tudo que a gente foca, tudo que a gente dá atenção, dá importância, cresce. E aí a gente se perde nisso tudo. E aí não tem paz. Eu concordo com você nesse ponto, porque realmente vamos fazer a campanha pela paz, vamos fazer a campanha pelos fins da guerra, a campanha contra a violência, né? Isso. Então, essas campanhas é muito interessante. Mas eu aprendi um outro caminho também, além do foco, Hum, sobre a paz, que é assim, é... muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas é o que eu aprendi e foi experiência. baseado nisso é que eu procurei. Porque a paz é o seguinte, o que é a falta de paz? Na realidade, a falta da paz é a pessoa sentir-se prisioneira ou sem a liberdade de fazer algo, né? Uhum. Então, o que eu aprendi com meus amigos é assim, você quer a paz? De verdade, não adianta
eu tenho um professor que ele falava, não adianta rezar, Sim. não adianta meditar, não adianta nada disso. Isso até ajuda, mas não vai resolver. Eu falei, mas como? Ele falou assim, olha, quem quer paz, a única coisa que ele precisa aprender, que se todo ser humano fizer isso, o planeta vai viver em paz. É a gente não prender ninguém a gente, prender, é a prisão. A gente prende as pessoas a gente prende a situação, a gente se prende numa situação, se prende numa pessoa, e essa prisão, aquele que prende, dá um exemplo assim comum, a gente é pai, a gente tem filho mais novo, a gente prende os filhos de uma série de coisas achando que está protegendo eles, mas é uma prisão. E naquela prisão você fica muito focado como você vai manter ele afastado daquilo que você acha que não é bom para ele. Ele se sente preso. Você não está em paz porque você está preocupado se você está conseguindo prender ele, ou seja, afastar ele de algum lugar. É uma prisão. Não deixe de ser uma prisão. Por causa da forma com que é feito. Porque é isso que eu aprendi. Tudo é a forma com que é feito. A outra pessoa, ela se sente prisioneira. Porque ela sabe que ela está sendo vigiada. Ou seja, eu vigio para ele não escapulir, e ele se sente vigiado para não escapulir. E assim é um problema. A gente foca no problema, quando você prende-se toda a sua atenção num problema, olhando o problema e não a solução, é uma prisão. E você perde a sua paz. A preocupação, quando a gente está preocupado, a gente não está em paz. Então, a paz verdadeira é uma coisa assim, choca, né? Ela só vai existir no planeta quando nós não preocuparmos, quando nós não nos prendermos a nada e nada nos prende a nada. Ou seja, eu não me prendo a situação alguma e não prendo ninguém a mim. Aí muita gente vai falar assim, puxa vida, então isso aí é um desamor, ninguém ama ninguém. Exatamente o contrário, o amor não é uma prisão. Então, qualquer relacionamento, ele não deve ser feito baseado em prisão. Amor não prende, né? Então, essa forma humana que achar que nós prendemos, nós vigiando, a gente está no controle, né? Eles falam assim, larga o controle. E é lógico que eu sempre questionei isso. Agora ele falou assim, o que você acha que Jesus falou? Larga tudo para me seguir. Então, aí você aprende assim, isso quando você começa a praticar no dia a dia, eu sei que eu vou nessa vida, eu não duvido de eu alcançar a tal passo que eu sempre almejo. Sim. Mas até o último minuto meu, eu vou buscar praticar um pouco essa paz. Ou seja, não estar preso a situação alguma e não me prender a nada. E se não prender, não quer dizer que você não gosta, não quer dizer que você não cuida. Muito pelo contrário, porque nós vamos buscar situações de conversar, de diálogo, para que haja um consenso entre todas as pessoas envolvidas numa situação. Assim é numa empresa, assim é num relacionamento entre família, entre pessoas, né? Esse é o respeito de cada um, respeitar o limite um do outro. Respeitar o meu limite termina quando começa, os astros estão aí, né? O nosso limite só termina exatamente quando começa o do outro. Então a natureza está sempre aí. Então a natureza, a gente tem função. Se a gente começar a preocupar mais com a nossa função e menos com a nossa
querer dar tudo certinho, que tudo corra bem, que tudo fica certinho, que tudo anda tudo nos trilhos. Isso tudo é o ego nosso. Então, quer dizer, eu acho isso, na prática, a gente está atento quando eu estou me prendendo a algo ou algo a mim. A própria ansiedade, o medo, né? Culpa. Eu concordo com isso também. Mas eu vejo assim, ó, na verdade, a paz, ela já existe dentro da gente. Só que a gente Sim. fica tão preso em tudo isso que o senhor falou, aí é o quê? É cultura, é Sim. preconceito, é o julgamento, é o medo, é a vergonha, é o orgulho. Então, assim, a gente se prende a tudo isso e aí perturba a gente, né? Então, como, na prática, buscar essa paz? Porque falar da paz é fácil, né? Ah, faça isso, faça aquilo, nananana, mas na prática mesmo, ali, do dia a dia, no dia a dia da gente, aquela coisa bem simples de fazer, ter esse contato com essa paz, porque a paz, ela vai vir aos poucos, com conhecimento, né? Com a tranquilidade, com a fé, quando a gente acredita no invisível, quando a gente acredita nessa divindade, nessa força invisível que conduz tudo. Então, eu acredito assim, que quando a gente entregar, quando a gente aprender, porque a gente não consegue ainda, Sim. mas aprender, soltar e entregar para a divindade, aí a gente vai estar em paz. Mas precisa de fé para isso, né? Muita fé. Acreditar no invisível. Na prática, como o senhor fala para a gente fazer? Não, é aquilo. Tudo na vida quanto mais se pratica, mais se aprende. A paz não é uma teoria, a paz não é uma ilusão. A paz é um como fala? É um propósito de vida. Ou seja, por exemplo, a mangueira, ela dá manga. Ou seja, a árvore, ela dá o fruto, ela dá a flor, ela dá algo. Né? Então, o ser humano, primeiro, precisa aprender a servir. Eu acho que quando você começa a aprender a servir, a ser útil às pessoas, Chico Xavier sempre falava isso, o melhor caminho da vida é servir. Porque quando você serve, é um ato de humildade. Né? E quando você serve sem esperar nada em troca, isso é paz. Se eu espero algo em troca, eu já não estou na minha paz. Sim. Né? Como é que é? Porque aí vai ficar criando expectativa da ansiedade, né? Aí vai perturbando. Exatamente. Tudo que eu espero em troca de algo, eu tiro a minha paz. Tira a paz. Quando eu preciso da atenção das pessoas para me sentir bem. Então eu já estou colocando uma condição de eu sentir bem, das pessoas me aprovarem. Aprovação, eu quero ter a aprovação das pessoas. Eu estou fazendo a live aqui. Se eu depender da aprovação das pessoas, melhor não fazer. Sim. Entendeu como é que é? Então, quer dizer... A live é contribuir, igual o senhor falou. Qual que é o propósito? Contribuir. Eu estou em paz porque eu estou fazendo o meu melhor. Estou entregando. E se eu procuro dar o meu melhor, é lógico que mesmo que eu não agrade todo mundo, mas com esse propósito de fazer o meu melhor, nós fazemos o nosso melhor, aí é uma troca. A troca sadia, ou seja, a gente dá o melhor para as pessoas. Aí a pessoa vai ficar satisfeita de receber algo melhor,
aquela energia da satisfação é que é a troca. Então, tudo na vida, para mim, é assim, servir é o caminho para você ter paz. Você imagina, você servir, o Chico fala, você só é humilde através de servir. Como é que uma pessoa que tem o objetivo de servir vai fazer uma guerra? Só faz guerra quem tem o objetivo de dominar. Ou seja, se eu tentar dominar alguém, eu já estou sem paz, eu vou tirar a paz do outro. Então, o domínio é a paz. A imposição não leva a paz. O domínio não leva a paz. A cobrança não leva a paz. Então, são culturas que nós tivemos e que a sociedade tem de imposição. Nós temos o maior pavor do ser humano, apesar de querer a paz, de querer liberdade, mas se nós olharmos a nossa sociedade, em todo sentido, a liberdade e a paz são as coisas mais temidas em qualquer meio social. Porque qualquer meio social para você entrar, existe regras rígidas. Sim. Existe cobrança. Como é que vai ter paz? Será que o ser humano não vai aprender a ter diálogo ainda? Conversar? Coisa, né? Nós temos que evoluir muito, buscar essa evolução para ficar em paz com a gente, em paz com as pessoas. Isso precisa, a paz precisa começar dentro de nós, primeiro. Primeira coisa, conseguir se entender, conseguir dar um tempo para se observar. Corrija o que tem que corrigir, sabe? Desenvolva gratidão, generosidade, gentileza, as virtudes. Comece transformando você e buscando a paz em você, com as suas atitudes, se aceitando, se respeitando. Aí sim, aí é o caminho. Eu acredito porque assim, igual você falou, a paz ela tem que vir de dentro para fora. Sim. Então, se eu quero paz, eu vivo na paz, eu trago a paz para mim, eu levo a paz para as pessoas. Então, o que é paz? Para mim, paz é um conjunto. São um conjunto de atitudes de bem-estar, que eu não vou dar nome, não, de compaixão, gratidão, não vou dar nome nenhum. Bem-estar, que eu acho que é a forma mais fácil. O que eu estou fazendo? Está levando um bem-estar para o meio ambiente? Esse meio ambiente, eu faço parte dele. A natureza toda, todas as minhas atitudes é para levar um bem-estar. Isso inclui o pensamento, isso inclui tudo. Quer dizer, o pensamento eu não tenho controle dele, mas o alimentar o pensamento é opção minha. Eu não controlo os meus pensamentos, porque eles não são meus, eles vêm. Alimentar ele é igual a raiva. A raiva é natural. Alimentar a raiva é ódio. Estar atento com as crianças, com o objetivo de educar as crianças, de mostrar um bom caminho para crianças ou para os adolescentes, isso é um caminho. Agora, usar do poder para colocar medo nas pessoas, medo através das palavras, através de atos, né, de violência física, através do olhar, que eu também fui criado no meio de muita violência. Não tinha conversa, era só violência. Por isso que eu sempre busquei a paz, porque eu fui criado no meio de muita violência.
né? E eu também, quando jovem, eu saía para a rua para brigar, para extravasar a violência que tinha dentro de casa. E meu pai era um homem extremamente culto, não estou falando mal dele, não, era uma cultura. Sim. O medo dele de nós não darmos carreira certa, apesar de muito conhecimento, o medo era tão grande e naquela cultura antiga, né, que a maioria das pessoas agrediam, né? Era natural a agressão à criança, à mulher e o diabo a quatro. A criançada levava surra mesmo, né? Não é um tapinha para tirar toque, era surra. Então, nós fomos gerados, uma geração nossa foi gerada assim. Por isso que para nós é difícil. Hoje eu estava conversando com a minha neta, eu falei com ela assim, ó, vou falar uma coisa para você, que você está adolescente, para você aprender pro resto da tua vida. Quando pai, mãe, vovó fala certas coisas e até agride com palavras, na realidade, ele incorporou o psíquico, a mente, o psique, né? A mente do pai, da mãe, do avô, do irmão mais velho, da tia, que eram violentos com ele. Então, quando ele vê uma situação de perigo, ou que ele acha que é perigoso, ele acaba agindo como o pai, como a mãe, como o avô, com a mesma violência. Por quê? Nos falta o quê? Exatamente, é uma sociedade que fala-se pouco nisso. A paz é uma conduta de vida. Então, eu recebo muito na internet oração pela paz. Mas eu não recebo oração pelo bem-estar da coletividade, para atitudes de humildade. E a falta de... não é uma crítica, mas a falta de coerência chega a ser tão grande que no mesmo grupo você recebe uma oração pela paz e uma mentira. Mentira dessa, falar que a pessoa que está viva morreu. Calúnias, se espalha calúnias sobre os outros. Então são atitudes, paz é atitude. E sem essa atitude de querer fazer o bem-estar para a coletividade, poxa, eu vou colocar algo na internet, eu vou fazer uma live, eu procuro fazer, mesmo num assunto que é mais complexo, como esse da paz, porque eu poderia aqui falar assim, paz, vamos fazer uma meditação linda, maravilhosa, pela paz. Aí eu vou falar, manda luz para o planeta, manda chuva de pétalas de rosa para o planeta, manda isso para o planeta. Isso é fácil, isso é muito bonito. Mas a origem, buscar a origem, para que nós possamos realmente trabalhar as nossas atitudes de levar o bem para as pessoas, o bem para nós e o bem para as pessoas, da gente fazer aquela atitude, isso que eu estou fazendo está levando paz, está levando tranquilidade para as pessoas. Eu estou tendo paz, eu estou na hora de dormir, eu durmo tranquilo. Porque já tem as preocupações normais, dia a dia, do trabalho financeiro, econômico, que isso é alheio a nós. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado para isso não tirar a nossa paz, senão a gente faz bobagem. Né? Então, quer dizer, a falta... Situações do dia a dia, né? A gente tem muita coisa acontecendo no dia e se a gente descuidar, tira a paz da gente. Ué, você imagina, você tem um trabalho, o que você está ganhando não é o suficiente para as suas despesas comuns, isso vai te tirar a paz. Sim. Um filho mas isso, a paz. Mas isso é uma situação das mais difíceis do ser humano. Né? Agora, é até justificável, não vai resolver você não ficar em paz, não vai resolver, mas é justificável
a preocupação com isso. Não resolve, mas é justificável. Sim. Agora, nós perdemos a paz por tanta coisinha. Coisa boba, né? Nós, que eu me incluo, tá? O tempo todo. Todos nós somos assim, não tem ninguém diferente. Uns mais, outros menos, mas todos Sim. nós passamos por isso. Porque, nós estamos aqui para evoluir, para desenvolver. Então, não tem ninguém aqui que faz tudo perfeito, que faz tudo certo. Não. Tipo, aprender. E a gente erra muitas vezes, a gente sai da paz muitas vezes, e a gente tenta voltar para essa paz, e assim, é um exercício diário. É por isso que Francisco de Assis escreveu aquele poema, né? Que eu seja instrumento. Olha como é que é interessante, hein? Francisco de Assis, ele falava assim, que eu seja o instrumento da sua paz, não da paz dele. Porque com a sabedoria dele, ele sabe que ele, como ser humano, não tinha capacidade de viver na paz e levar a paz. Aí, ó, isso é uma sabedoria. Aí ele fala assim, que eu leve a sua paz. Então, você repara que aquele poema do Francisco de Assis é um poema de atitude. Mesmo com algumas traduções culturais, mas o grosso daquilo é aquilo mesmo. Quer dizer, eu sou instrumento para levar a discórdia ou a paz. Então, se nós quisermos começar a aprender a praticar, eu vou falar que um professor há muitos anos falou comigo, quando eu comecei a estudar, a querer aprender essa coisa de espiritualidade, essa coisa de melhorar o meu lado, né, humano. Ele falava assim, passa todo dia e procure praticar a prece de Francisco de Assis, que eu chamo de um poema, né? E só para completar essa prece, quando ele fala assim, é morrendo que nascemos para a vida eterna. Porque nós só vamos manifestar por completo a nossa paz quando nós deixamos a nossa essência divina manifestar em nós. E quando ela manifesta em nós, o ego morre. Aí vai prevalecer quem? Eu eterno. Ou seja, o que é o eterno? É minha essência. O corpo não é eterno. A minha pessoa não é eterna. O meu nome e sobrenome vai desaparecer. O meu espírito não é eterno, nem minha alma. Eterno é o quê? É a essência divina. E ela só vai manifestar quando nós, seres humanos, matar totalmente o ego, porque Jesus falou. É largar tudo mesmo. Então, você vê que nesse poema de Francisco de Assis, é o caminho que nós podemos usar no nosso dia. Eu até falo assim, bendito é o dia que no planeta Terra, nós, todos seres humanos, vamos educar os nossos filhos, nossos netos, através desse poema, não importa a religião, mas desse poema de Francisco de Assis, que por coincidência, quer dizer, não é coincidência, porque o Evangelho de Buda fala a mesma coisa, né? Então, todos esses espíritos evoluídos falam a mesma coisa. Mas, para simplificar, assim, o Evangelho, esse poema de Francisco de Assis, para mim, é um manual de vida, de bem-estar, inclusive de viver na nossa essência. A gente fala assim, mas é difícil? Realmente é difícil. Eu vou responder um e-mail, eu ponho a prece lá de Francisco de Assis, deixa eu ver que lado eu estou, levando a discórdia ou a concórdia. Só para provocar, uma amiga minha, né, uma conhecida, mandou para mim um vídeo falando para espantar o mal olhado. Eu falei, pelo amor de Deus. A gente já conversou muito e tudo mais, mas no século XXI, vocês estão espalhando medo. Eu falei, por favor, manda
Coloca a Prédio Francisco de Assis aí, que vai fazer muito melhor para nós. Na altura do campeonato, ficar com medo de uma olhada, pelo amor de Deus, né? Tem muita gente. Olha, pratica Prédio Francisco de Assis, você vai olhar com mau olho para alguém? Não vai. E se alguém olhar para você, que diferença faz? Eu olhar para o outro com um olho bom ou um olho ruim, com uma má vontade, mas o que o outro vai fazer isso? Quer dizer, se eu levo a discórdia para alguém através do meu olhar, da minha palavra, dos meus gestos, se eu levo isso, quem vai colher sou eu. É por isso que o Francisco de Assis fez esse poema como orientação de vida para nós. É um manual prático, né, para o dia a dia. Segue que eu posso deixar para as pessoas. Como é que é? Desculpa, eu cortei você. Faz esse manual, pratica esse manual, porque essa prece é um manual do dia a dia da gente. Aí está tudo, né? Que a gente precisa para a gente encontrar essa paz, desenvolver essa essência divina. É praticando. E outra coisa, né? Se você me perguntar assim, você é católico? Não. Mas Francisco de Assis é uma pessoa fantástica. Como Chico Xavier, ele... São espíritos que deixaram para nós manual de vida. Então a gente tem que seguir quem? Tem muito filósofo por aí, então acho que o ser humano está precisando assim, de cultivar na nossa cultura de ensinar as pessoas as coisas boas. Acho que nós precisamos de aprender a dar mais audiência para coisa boa. Né? Focar nas coisas boas, né, seu padre? As pessoas estão nos tormentos e tiram da paz, esquecem de focar nas coisas boas. Sim. Que trazem esse bem-estar, né? Porque esse bem-estar é que vai trazer essa paz. Então, foquem nas coisas boas. Então, independente de religião, essa prece é maravilhosa para a gente seguir no dia da gente. Né? Porque os outros mestres, pessoas sábias, que têm tanto para ensinar. Então, busque aprender, busque conhecimento. O conhecimento liberta. Quando você falou assim, Pada, vamos tentar falar mais prático, um caminho mais prático para praticar essa paz, né? E aquilo foi vindo até vir. Não, aí eu lembrei que realmente você se... Gente, é uma das coisas mais bonitas da minha vida é quando às vezes eu estou muito... Tipo assim, eu me deixo pelo meu ego, pela minha vaidade, pela minha falta de cultura, ser envolvido com essa energia da ingratidão, com a energia do mal-estar, com a energia da raiva, com a energia de dó de mim, com a energia... Essas energias tudo que tira a gente, que é do ego, né? Que nos tira a gente. Aí quando você consegue respirar fundo e lembra... E começa a cantar essa música, que esse poema, né? Fizeram música dele e consegue começar a falar isso. Essa experiência é minha. A gente muda a nossa energia na hora. Muda, mas muda muito. Só que antigamente eu tinha sentimento de culpa quando eu fazia isso. Aí, um dia eu fazendo um curso com o Gasparetto falava assim, sentimento de culpa é pessoa pretensiosa. Eu falei, mas como pretensiosa? Você tem a pretensão de que você é um cara excepcional. Você é apenas um ser humano em busca da evolução. Então, por que você vai ter culpa? Eu sou essa coisa mesmo, que tem hora que eu estou, como diz o outro, tem hora que eu estou lá na frente de Francisco de Assis, tem hora que eu estou lá no meio da lama. Ué, eu não vou vir aqui para fazer live, para ficar falando só coisa bonita. E não é meu feitio. Sou eu. A realidade, né?
seu Padre? A gente Ué, vê isso só eu. passos, a gente não é anjo, né? Não. Nós somos Eu, anjos e demônios. eu me diverto fazendo live porque é a hora que eu posso começar a limpar a minha vida. É bom, né? Falar da Ah, nossa gente. fragilidade. É, como você fala, não fala bobagem. Então eu não posso falar, não fala palavrão, deixa eu ficar Palavrão quieto. não pode falar, não. Pode falar caca, mas palavrão não pode, não. Pois é. Então é isso que eu deixo para todas as pessoas que estão assistindo essa live. Eu não sei se está na nossa hora ou não, eu sei que tem um relógio aí. Nossa hora. Já deu nossa O que eu meia posso hora. falar é assim, gente. Isso não é falar de Jesus, de Buda, de Krishna, de Lao Tse, Francisco de Assis, Francisco Xavier, falar de Shakespeare, né? Falar desses filósofos todos que acompanharam, que vieram ao mundo para trazer algo de bom para nós. Eu acho que a boa leitura, a boa palavra, a boa música, que leva algo de bom para a humanidade. Entendeu? Eu acho que esse é o nosso caminho. É o caminho que nós podemos fazer para mudar a nossa paz no nosso universo interior. Vamos mudar a gente muda o mundo. Se a gente conseguir que uma pessoa mude, cada um conseguir o mundo muda. Pensa que maravilha. É A gente uma, é começa uma a corrente, é a uma gente boa muda a corrente, gente e não muda é? uma pessoa. Nossa, olha que maravilha que vai ser. Exatamente. Então, o que eu posso deixar para vocês é isso. Pratiquem esse poema de Francisco de Assis, vocês vão sentir muito bem. Serve Sofado, para. Ah, tive uma ideia agora aqui, ó. No sim. nosso próximo bate-papo, a gente pode decifrar esse poema. O que o senhor acha? Ué, podemos fazer. Né? Fazer A gente vai uma. falando as frases e aí a gente vai As colocando. frases. Podemos fazer Nosso, isso sim. né? Fazer. Então, no nosso próximo bate-papo vai ser isso. Podemos, porque eu acho que isso é muito bom. A gente ter Né? eu costumo dizer assim, a gente ter o privilégio de hoje estar aqui podendo falar Sim. com todas as nossas perfeições e imperfeições. Isso. Né? Porque é exatamente isso. Esse poema, ele fala da imperfeição e da perfeição. Ou seja, aquilo que é ruim e aquilo que é melhor. Acho que você poder falar isso hoje na internet, poder falar tudo isso, é uma bênção poder usar um canal desse aí para o universo. Agradeço a todas as pessoas que estão aí mandando palavras de incentivo para nós. Realmente, eu não sou de emocionar não, mas eu me emociono. Isso é bom demais, né? Eu também sempre agradeço essa oportunidade, porque a gente tem que estar disposto a ajudar, né, seu padre? E a gente traz aqui nessa meia hora de bate-papo, de conversa, experiências nossas e que podem ajudar outras pessoas, né? Sim. A gente está falando que nós somos o dono da verdade, mas nós temos experiências que deu certo, né? Então, são práticas da nossa vida que deu certo. Então, por que não passar para frente, né? E aí as pessoas têm o direito de aceitar ou não, e tá tudo certo, tá tudo bem. Sim. A gente não está aqui para agradar ninguém, a gente só está aqui contribuindo, né? Sim. Então, na nossa semana que vem, a gente vai falar sobre o poema do Francisco de Assis. Vamos explicar cada parágrafo. Eu acho você legal. Escreve, você escreve. É que eu não sou bom nisso, não. Não, eu escrevo assim, tópicos, e aí a gente vai só complementando, tá bom? Tá bom. Então não vai ser 30 minutos essa live, não, vai um pouquinho mais. Semana que vem. Mas importante é isso, né? Eu fazer um bom conteúdo. Isso. Né? Muito obrigada, viu, seu padre? Ela é dando que recebemos. Assim, está falando lá, é dando que recebemos.
É isso mesmo, a gente vai doar o bem, Sim, tentar levar a paz, né? E sim. viver bem. O caminho Viver da bem paz é o caminho. é o nosso caminho. Muito É isso aí. obrigada pela contribuição. Agradeço a todos, muita paz, muito amor, muita alegria e muita coragem para continuar essa caminhada. Muita coragem. Obrigado a todos. Uma boa noite, um bom descanso. Até a semana que vem. Que assim seja. Beijo, fica com Deus. Você também. Boa noite a todos. Boa noite a todos.